Aleluia. Vocês estão bem? Está bem mesmo? Olha para a pessoa que está perto de você, diga, sorria, Jesus te ama. Aleluia. Deus é bom, é ou não é? Amém. Abra comigo em Isaías capítulo 9, versículo 6. Cada situação que nós passamos na vida é uma oportunidade de nós aprendermos algo novo em Deus. Quantos querem isso? Diga amém. E nós estamos vivendo esse momento tão ímpar na nossa nação, e para mim é uma grande oportunidade de recebermos mais de Deus e termos uma direção daquilo que está no coração de Deus, de nós aprendermos. A palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesses últimos dias eu tenho falado sobre a justiça de Deus e desde semana passada eu venho falando sobre isso. E são em momentos no qual nós temos as nossas opiniões, nós temos uma forma de ver as coisas, e nós devemos, como igreja, aprender a ouvir aquilo que vem dos céus, aquilo que vem de Deus. E muitos cristãos, em todas as áreas da sua vida, eles se movem de acordo com as suas emoções e não de acordo com aquilo que o céu está dizendo. E eu quero que você entenda isso. Deus tem um chamado muito maior do que as coisas que estão aqui nessa terra. Em Isaías 9, versículo 6, eu quero ler uma passagem bíblica que nós só lemos ela no Natal. Diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero clamar nessa noite para que a Tua mão poderosa venha sobre os nossos corações, para que nós possamos ser direcionados por quem o Senhor é. Pai, nós não temos o espírito do mundo. Nós não temos o espírito do mundo e não temos o espírito dessa terra, mas a nossa cidadania ainda está nos céus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e o Senhor ainda reina sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Eu oro, Pai Celestial, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor fale aos nossos corações, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, e nós cristãos precisamos entender que nós somos chamados, nós nascemos agora de um reino que é inabalável. Nós somos cidadãos de um lugar no qual o diabo não tem governo, e é esse local que exerce domínio sobre a terra. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo não tem problema com o Jesus menino. O mundo não tem problema com o Jesus morto na cruz. O mundo não tem problema hoje com o Jesus profeta ou Jesus mestre. Para alguns, Jesus é um filósofo. Muitas pessoas usam as palavras de Jesus para encorajar outras a fazerem coisas erradas. Mas o mundo tem um problema com o Jesus rei, com o Jesus imperador, o Jesus que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os discípulos foram perseguidos pelo Império Romano, não porque Jesus tinha morrido na cruz. Eles foram perseguidos pelo Império Romano porque agora foi anunciado que havia um novo rei na parada, e esse rei ou esse imperador não era César, mas era Jesus de Nazaré. Estão comigo ou não? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando os reis magos foram visitar Herodes não se importou, não se importaria se Jesus fosse um profeta. Mas ele se importou quando os magos vieram e disseram: onde nós vamos encontrar o rei dos judeus? Onde nós vamos encontrar? A palavra nos fala que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
Sobre os ombros de Jesus está o governo. E a palavra nos fala que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. O domínio de uma nação é o seu território. É até onde dentro daquele território existe uma jurisdição daquela nação. Para nós aumentarmos o nosso território como povo brasileiro, se nós quisermos expandir o nosso território na América Latina, nós vamos entrar em guerra com outra nação. Quando Jesus veio, o reino de Deus não tinha nenhum território. Quando Jesus veio, o reino de Deus ainda não tinha se manifestado. Mas sabe o que aconteceu? A partir do momento em que nós nos convertemos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos a extensão do reino de Deus. Eu e você somos a extensão do domínio de Deus, do domínio do reino de Jesus. Querido, entenda algo, o reino de Deus começou a ser manifestado há 2000 anos atrás, a milhares de quilômetros daqui, a milhares de distância, e ele ainda continua forte como era antes. Eu gosto do que a palavra de Deus fala no livro de Daniel. Daniel, quando tem a revelação de Nabucodonosor, eu quero que você entenda algo. Nabucodonosor foi o cara mais perverso na palavra de Deus. Foi o cabeça da Babilônia. O espiritual da Babilônia tão forte, que até mesmo depois que a Babilônia tinha passado, lá no Império Romano, no livro de Apocalipse, Deus ainda fala que ia julgar a Babilônia. E Daniel vive no momento ímpar da história. Daniel serve o cara mais perverso, no reino mais perverso que era a Babilônia. E nesse momento onde Nabucodonosor reinava, ele teve um sonho. Deus mostrou para ele o fim dele. Deus mostrou para ele o fim do império dele. E é interessante que Daniel faz essa oração quando Deus revela o sonho e a interpretação. Daniel, no capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Daniel sabia que Nabucodonosor era um homem de poder, mas que Deus dos céus tinha mais poder ainda. Quantos querem dizer amém? E aí eu fico imaginando, porque eu venho orando por esse tempo que nós estamos vivendo agora, onde nós aprendemos mais de Deus. O que Deus quer falar conosco através das circunstâncias? Como cidadãos dos céus, nascidos do Espírito Santo. Será que você entende? Preste atenção nisso. Quando você ora, quando nós oramos, sabemos da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será que você entende que o Espírito Santo agora habita em você? Será que você consegue entender que o Espírito Santo, ele mora em você? Deus não enviou um anjo para morar em você. Deus não fez assim: olha, quando você for melhor um pouquinho, eu vou enviar um anjo mais forte. Quando você souber um pouquinho mais de Bíblia, eu vou enviar um anjo. Não, não, quando você nasceu de novo, você nasceu do Espírito Santo de Deus. E agora que você nasceu do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós temos acesso aos céus. Nós temos acesso à presença de Deus. Querido, nesse tempo de eleição eu vi algumas coisas muito poderosas. Eu queria ver muitos de vocês falando de Jesus e dos céus como vocês falaram de políticos. Eu queria ver vocês, cara, cada frase de um político, alguém já sabia o que tinha acontecido. Cada coisa que nós postávamos, outra pessoa já sabia o que tinha acontecido. Eu queria ver em muitos irmãos a mesma paixão e o mesmo desejo em representar aquilo que está acontecendo nos céus. Aquilo que está rolando de último nos céus. O que Deus falou agora? Qual que é a direção do Espírito Santo de Deus? Para onde Deus quer nos conduzir como igreja? Mas me preocupa saber quando nós, que deveríamos ser a voz de Deus,
não conseguimos ouvir a voz de Deus. Talvez você pergunte, mas eu não sou profeta. Querido, todos aqueles que nasceram de Deus são profetas, porque Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pergunte a pessoa que está perto de você, querido, você ouve a voz de Jesus? O que Deus está falando? Nós temos muitas opiniões, nós vemos de uma forma, querido, não me interessa o que nós vemos, eu já vim falando sobre isso. Me interessa o que Deus está dizendo nas regiões celestiais. Como nós podemos nos movimentar com o Senhor, como nós podemos viver como Ele. É engraçado isso. Porque Jesus cheio de promessa, preste atenção. O que os judeus pensavam? O que os discípulos pensaram quando Jesus veio? Bom, está se cumprindo a grande promessa. Nós estamos esperando isso por milhares de anos. A promessa está se cumprindo. Ele vai reinar para sempre. Chegou a hora dele dominar de uma vez. Até os discípulos, mesmo depois, quando Jesus morre, eles têm uma decepção. Qual que é a decepção? Eles falam assim, a gente achava que ele era o Messias. Mas ele acabou de ser morto. Quando ele foi morto, a minha esperança acabou. Quando Jesus foi morto, a esperança de que ele fosse o Messias tinha acabado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. No terceiro dia, a palavra de Deus fala que ele ressuscita. Ele ressuscita. E ele gasta 40 dias com o povo dele aqui na terra. 40 dias com os seus discípulos. E é interessante observar que ainda assim os discípulos estavam crendo que Jesus ia tomar Israel de novo. Que Jesus ia governar Israel, ia tirar Israel da mão dos romanos, que Jesus ia restabelecer o reino, porque essa é a promessa. Deixa eu falar uma coisa para você, se você está lendo isso daqui agora, de Isaías 9, os judeus têm lido isso há milhares de anos. Quando Jesus veio, eles estavam esperando por esse Messias. É por isso que os discípulos perguntam para Jesus no livro de Atos, Jesus, vai ser agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Davi? Vai ser agora. Porque havia uma promessa, e essa promessa não era uma promessa só de morar no céu. Os discípulos não estavam esperando morar no céu. Os discípulos estavam esperando um estabelecimento físico, político, na sua época. Jesus disse para ele, vocês não competem saber os tempos. Mas vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas. Você sabia que o Espírito Santo, algumas formas que ele manifestava, principalmente no Antigo Testamento, não era só apenas você orar em línguas? Sansão foi um homem tomado pelo Espírito. O que acontecia quando ele era tomado pelo Espírito? Ele lutava contra exércitos. Ele tinha uma força extraordinária. E o Espírito Santo de Deus pode fazer as nossas vidas. Há muitos anos, Deus já nos mostrou que só na força natural nós não conseguimos vencer. Há muitos anos, Deus nos mostrou que o reino dele não é um reino apenas físico. É claro, nós queremos ver a manifestação, e essa manifestação vai vir, mas Deus está nos mostrando, nossa igreja, para a igreja de hoje, que nós precisamos trazer o céu para a terra. E o céu só vai vir para a terra quando eu e você, que somos domínios de Cristo, nós tivemos a direção do que está rolando nas regiões celestiais. Quando eu e você soubermos o que Deus está falando. Sabe por que eu e você podemos saber disso? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Se existe alguém que sabe o que está rolando no céu, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Nós temos um chamado, e o reino, o domínio de Jesus não vai ter fim. O reino de Jesus não começou agora e não vai terminar agora. Quantos querem dizer amém? Eu quero dizer ainda para vocês hoje, quando Jesus veio, o Brasil não existia, os Estados Unidos não existia. Quando Jesus veio, a maioria das nações da Europa não existia. Quando Jesus veio, era um outro cenário político, era uma outra geopolítica, todas as coisas eram diferentes. Sabe de uma coisa?
Esses reinos passaram, mas o reino do nosso Senhor continua em pé. O reino do nosso Senhor continua em pé. Mas eu acho incrível. As decepções que muitos estão vivendo, elas mostram para nós onde realmente estava o nosso coração. Deixa eu falar algo para você. Como que Paulo conseguia vencer a perseguição e a prisão fazendo a obra de Deus? Como que Davi conseguiu ser perseguido politicamente por Saul durante anos e não sofrer depressão? Como que eles conseguiram sair? Porque tem uma coisa que todos nós crentes deveríamos aprender a fazer em momentos difíceis. Momentos em que a gente sente que Deus falou um não para a gente. Sabe o que nós deveríamos saber fazer? É levar a nossa alma ao Senhor e confiar nele. Entrar na presença de Deus e glorificar e adorar. A palavra nos fala que Paulo e Silas, depois de terem apanhado na prisão, eles estavam na prisão. E ali a Bíblia diz que eles cantaram louvores ao Senhor. E Deus veio com um terremoto. Deus veio com algo e quebrou as correntes. Deus quebrou as correntes. Sabe de uma coisa, querido? Nós ainda somos chamados para trazer a manifestação dos céus sobre a terra. De trazer a justiça de Deus em todos os aspectos da nossa sociedade. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Pergunte a pessoa que está perto de você, o que Deus está falando com você? Além das suas emoções, além dos seus pensamentos, o que Deus ministra no seu coração sobre o seu futuro? Qual que é a direção que Deus tem? Deus ainda continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Nabucodonosor teve um sonho, chamou os magos, nenhum deles conseguiu decifrar o sonho, nem sabia do sonho. Nem sabia do sonho. Sabe o que aconteceu? Daniel fala assim, o que está acontecendo? Dá um pouquinho, deixa eu orar. Deixa eu buscar. Daniel era um dos caras mais sábios que havia no reino. Sabe o que Daniel faz? Daniel se prostra diante do Senhor. Ele sabe que o Deus Todo-Poderoso conhece os sonhos, conhece as direções. Eu sinto que falta hoje na nossa geração pessoas que saibam entrar na dimensão do reino espiritual e chamar para a terra aquilo que está escondido. Pessoas que tragam uma resposta de Deus. Pessoas que tenham uma voz de Deus para esse momento, para essa circunstância. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouvi forte vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre. O nosso Deus reinará para sempre. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Agora, nós temos um desafio. Qual que é o desafio? Todos nós temos o Espírito Santo. Mas isso não significa que todos nós somos cheios do Espírito Santo. Existe uma diferença de você ter o Espírito Santo, de você estar cheio do Espírito Santo, e de você ter o Espírito Santo sobre você. Eu conheço muitas pessoas que foram salvas, nasceram de novo, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus, pelo Espírito e pela água. Essas pessoas foram salvas, mas elas não são cheias do Espírito. Poucas pessoas que eu observo são cheias do Espírito. E alguns, além de não serem cheios do Espírito, nunca tiveram o Espírito Santo sobre a sua vida. Qual que é a diferença de uma coisa para outra, Heber? Quando você está cheio do Espírito, você fala, as coisas ao seu redor começam a ser transformadas. Mas quando você está debaixo da unção do Espírito, sabe o que acontece, querido? Os espíritos malignos vão embora, pessoas são curadas, há uma nova atmosfera, você declara e as coisas acontecem. Quando o Espírito do Senhor está sobre você, você é ungido para libertar os cativos, você é ungido para trazer cura. Quando o Espírito Santo está sobre você, há uma atmosfera ao seu redor, no qual os demônios não resistem. Eu e você somos chamados para sermos cheios do Espírito. Sabe o que Jesus fez?
pelos discípulos no capítulo 1 de Atos. Jesus falou o seguinte: eu não vou dar a vocês poder político, mas eu vou dar algo muito mais poderoso que isso. Eu vou dar sobre vocês o Espírito Santo. E quando vocês têm o Espírito Santo, vocês conseguem mudar a atmosfera ao seu redor. Vocês conseguem mudar tudo aquilo que está ao seu redor. Nós temos esse chamado dos céus. Nós temos esse chamado. Quantos querem dizer amém? Quero convidar você, nessa noite, a entrar na presença de Deus. Eu quero convidar você, nessa noite, a tirar os seus pensamentos aqui da terra, por um momento, começar a focar naquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está realizando. Eu acho que essa é uma diferença de Davi fora do comum, na minha opinião. Porque Davi sabia lidar com as decepções da vida e colocar Deus no centro da sua dor, da sua forma de pensar. Imagine comigo. Toda a vida de Davi tinha sido destruída pela perseguição e inveja de Saul. Davi teve pelo menos 2 chances de matar Saul. Quantos de nós acharia que nessa chance de matar Saul, se você matar o seu arqui-inimigo, todos os seus problemas teriam acabado? Quantos de nós? Alguns irmãos aqui nesse momento podiam pensar assim: cara, se eu tiver a chance de acabar com o mal, vou fazer isso da minha própria força. Davi não faz. Por que Davi não faz? Porque Davi respeitava a unção. Ele, maior do que o seu problema, maior do que as suas emoções, era a voz de Deus sobre a sua vida. Era a voz de Deus. Era a direção de Deus. Ele era temente a Deus. Nós, nessa noite, nós temos um chamado. Nós temos um chamado, um convite de Jesus, para nós entrarmos nessa porta, para nós entrarmos nesse lugar onde os céus ainda estão falando. Deixa eu falar algo para você: o céu não está em crise. Se você acha que Deus está no trono uma hora dessa pensando: poxa, cara, e agora? O que eu vou fazer? Você acha que Deus está no céu agora assim, triste, cabeça baixa? Os anjos falando: Deus, come uma coisa. Ele: não. O que você acha? O anjo está lá: Deus, vamos conversar. Não, estou aqui, deixa eu ficar meditando. Acha que Deus está triste? Você acha que os anjos estão de cabeça baixa uma hora dessa? Vou falar algo para você. Se os anjos não estão, por que eu vou estar? Ai, Jesus! Sabe? A nossa alegria nunca veio daqui. A nossa cidadania não é daqui. Nunca foi. Paulo nunca falou como cidadão romano e nem como judeu. Eu não sei você, mas eu sou cidadão do céu. Eu não sou americano, eu não sou brasileiro, mais do que todas essas nacionalidades. Eu ainda sou um cidadão do céu. Deixa eu falar, Roma passou, Israel por muitos anos passou, mas nós conhecemos Paulo, Pedro, João, como homens que são cidadãos do céu. Sabe por quê? Porque o nosso reino ainda é eterno. E deixa eu falar algo para você, querido. O reino de Deus vai ser estabelecido de qualquer forma, através de nós. Mas o chamado que nós temos agora, o desafio que nós temos agora, é ensinar vocês a ouvirem de Deus e a entender o que está acontecendo nas regiões celestiais, a se movimentarem com os céus,
O que Deus estiver fazendo, nós vamos fazer. Para onde Deus estiver se movendo, nós vamos mover. E deixa eu falar para você, querido, as nossas armas ainda continuam sendo espirituais e poderosas em Deus para desfazer todo o poder das trevas. Foi com essas mesmas armas que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva ganhou de Roma. Foi com essas mesmas armas que muitas igrejas foram estabelecidas ao redor do mundo. Foram com essas mesmas armas que na África pessoas foram salvas. Porque as nossas armas ainda são espirituais, ainda são poderosas em Deus. Deus é ainda o Deus de sabedoria. E o reino do Senhor é estabelecido e mantido por justiça e retidão. Toda vez que tem justiça, toda vez que tem retidão, Deus é glorificado. Sabem? Como nós sabemos que Deus está fazendo algo? Quando Deus é glorificado. Quando Deus é glorificado. Quando as coisas acontecem, Deus é glorificado. Deus é exaltado em todas as circunstâncias. Será que você pode, simplesmente, aí de onde você está, eu queria que você fechasse os seus olhos. Será que você pode louvar ao Senhor? Será que você pode glorificar a Deus? Abra sua boca. Será que você pode bem dizer Fala, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor ainda é Deus. Obrigado, Pai, porque eu sou a provisão dos céus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Quero que Deus comece a treinar o coração de vocês. Deus comece a trazer a realidade dos céus. Que os pensamentos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Quero que você comece a trazer um louvor no fundo da sua alma. Entendam, dê a Ele um sacrifício de louvor. Nós cantamos e bendizemos o Teu nome, Deus. Deus continua sendo Deus. Sabe, no tempo da pandemia, foi o tempo onde eu vi o maior número de cristãos prosperarem. Muitas pessoas aqui nessa igreja trocaram de carro, de casa. Deus transformou a vida deles de forma tão poderosa, tão transformadora, que a gente ficou sem entender. Que as nossas finanças não estão alinhadas com as finanças da terra. Enquanto Deus, nós fazemos a nossa parte e oramos. Enquanto Deus estava trazendo as suas 10 pragas sobre o Egito, havia um lugar onde aquelas pragas não entravam. Havia um arraial onde aquelas pragas não tocavam. Quando o anjo da morte passou em cada casa do Egito, teve um bairro, teve uma cidade, teve uma região que não morreu um filho mais velho, não morreu um filho mais velho. Porque Deus ainda sabe separar os justos do ímpio. Cai a minha à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido.
Jesus profetiza contra Jerusalém. Ele fala: olha, mulheres, orem por vocês, pelos seus filhos, porque o que vai acontecer aqui em alguns anos. Ele começa a contar exatamente o que está acontecendo em Mateus 24. Se não me engano, 70 na era de Cristo, 40 anos depois que Jesus profetiza sobre isso. O Império Romano cerca a cidade de Jerusalém. Eles iam matar todo mundo que estava lá. De repente, um dos generais, ele se afasta da cidade. E eles entenderam que era a deixa, era aquilo que Jesus tinha falado que era para eles fazerem. Jesus fala assim: olha, quem estiver no telhado não desce. Ele começa a falar: quem estiver no campo não volta para a cidade. Quando essa invasão romana veio sobre Jerusalém, aqueles que lembraram das palavras de Jesus fugiram. E houve uma chacina. Pessoas morreram de tal forma em Jerusalém. E as pessoas dizem que o sangue chegavam até os joelhos, chegavam a níveis altos. Você vai estudar a história, você vai ver isso. Mas sabe de uma coisa? Não morreu um crente. Porque o nosso Deus ainda sabe livrar os seus. Nós oramos e abençoamos o Brasil. Eu creio no projeto que Deus tem para o Brasil. Mas posso dizer uma coisa para você? Nós somos maiores e mais eternos do que o Brasil. A minha nação não começou há 500 anos atrás. E ela não morre agora, ou ela não dá continuidade. Ela não depende de governo. Não depende de esquerda, não depende de direita. Não depende, porque a nossa provisão ainda vem do céu. O nosso rei vai reinar sobre todas as tribos, povos e raças. Ele vem e ele vai governar. A Bíblia fala dos reinos desse mundo. Diga comigo: os reinos desse mundo, eles vão se prostrar diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Quantos creem nisso? Diga amém. Então nessa noite eu quero convidar você a entrar na presença, a adorar aquele que dá vida, aquele que é o Senhor não só dos vivos, Ele é Senhor dos mortos também. Sabe, querido, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus está fazendo algo sobre a nossa nação, e eu quero fazer parte disso. Deus está fazendo algo sobre essa região, e eu e você fazemos parte disso. Mas não é na nossa força, não é no nosso braço, mas é nas nossas armas espirituais. É ouvindo o que o nosso Pai Celestial tem para trazer sobre a terra. Coloque-se em pé nessa noite. Eu quero orar com você. Continue louvando ao Senhor. Eu quero que você levante a sua adoração. Sei que muitos irmãos aqui se esforçaram para fazer o que o natural pode ser feito. Mas eu quero dizer para você nessa noite: agora é tempo de você adorar e oferecer como sacrifício a sua adoração. Éber, eu não estou conseguindo muito adorar. Eu entendo a tristeza para muitos irmãos. Hoje, de qualquer jeito, um do lado ou do outro é ficar triste. Mas se você não consegue adorar, significa algo muito ruim para você, sabia? Significa que você tem um ídolo. Se você não consegue adorar ao Senhor nesses momentos, se isso está tão forte no seu coração que você não consegue se conectar com Ele, você tem um ídolo, e esse ídolo precisa ser quebrado. Esse ídolo precisa ser desfeito. Porque só Deus tem que ter total controle e honra e louvor na sua vida nessa noite. Comece a louvar o Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor infinito. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Deus, porque o teu reino continua em pé. Que o Senhor reina. E quando as nações acham que estão governando, quando os ímpios acham que têm o controle, Pai, quando os ricos acham, Senhor Deus, que podem fazer,
O Senhor vem como fez com Nabucodonosor, como fez com Roma. O Senhor estendeu as tuas mãos, Pai, e o teu trono de justiça ainda está sendo estabelecido sobre a nossa nação. Todas as tribos, povos e raças glorificarão o teu santo nome. Levante sua voz bem alto, comece a louvar ao Senhor. Deixa o céu descer, 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 deixa o céu. Levante suas mãos para o céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é glória. E teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória sempre. Amém. Levante suas mãos para os céus. Comece a entronizar Ele nessa noite. Começa a clamar pela presença dEle. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Majestade santa, nós confiamos em Ti, Jesus. Tudo está no controle das Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és soberano. Tu és aquele que governa. Tu és aquele que reina. O homem faz planos, mas o propósito final vem do Senhor. Comece a levantar suas mãos. Levante as suas mãos. Se rende a Ele nessa noite. É por isso que nós estamos aqui, Jesus. Nós confiamos em Tua palavra. Nós confiamos em Tua palavra. Nós confiamos em Tua palavra. Quantos creem que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Levante suas mãos ao mais alto. Se você crê na palavra dele, se você acredita na verdade dele, simplesmente começa agora a agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor. Começa a agradecer a Deus. Pai, a tua vontade foi feita. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Tua palavra. Nós confiamos naquilo que a Tua palavra diz. Nós confiamos naquilo que a Tua palavra diz, Jesus. Começa a agradecer. Pai, eu Te agradeço por esse domingo. Te agradeço por esse tempo. Te agradeço, Pai, por esse mês que se inicia. Te agradeço porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu declaro, Pai, que o melhor
Eu declaro, Espírito Santo de Deus, paz, prosperidade, esperança. Eu declaro, Pai, abençoe a nossa nação. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque a vitória já foi liberada. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque a nossa fé está no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor mais forte? Que a graça, o amor, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Digam: Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada. Vou em paz em nome do Senhor Jesus.